como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tu na barreira pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Fala, aspirante. As peças que estão faltando. Caralho. Peça pra caralho, hein? Não vou dar uma olhada pra você, pode deixar. Mas você vai falando com o Fábio que ele pode te arrumar alguma coisa no comércio. O senhor não pode me ajudar também? Cansado. O Neto tentou resolver os problemas pelas vias normais e os corruptos fizeram o quê? As exigências feitas pelo Felipe Coutinho não agradaram o Pedrinho, pelo que eu soube. Mas... Tomar no cu, Galo, fora da Copa do Brasil. Vocês têm que tudo tomar no cu, mandar o Roger Guedes embora, mandar aquele piado embora. Ó, pênalti tem um piado, tem que mandar tudo embora. Tem que mandar tudo embora, senhor. Vai tomar no cu. Vocês perderam, senhor. Vocês perderam por um tem desse. Vocês perderam. Perderam pro São Lourenço, agora tem que perder pra essa porra mesmo. Tem que perder mesmo. Vocês têm que ir tudo embora, senhor. Casale, seu maconheiro, tem que ir embora, caralho. Tem que ir tudo embora. Embora. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Eu me chamo Álvaro Silva, você está conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você que está chegando, está acabando de chegar aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aquele likezão esperto, tá bom? Dá essa força pra gente. Não é inscrito ainda, aperta o botão, é de graça. Tem um botãozinho aí também, escrito Seja Membro. Você clica aí, você já se torna membro. Então, dá essa força pra gente. A partir de R$2 por mês, você já ajuda muito aqui o nosso canal. E você concorre a 2 camisas originais do nosso Vasco. Quando a gente bater 50 membros, vamos sortear 2 camisas somente para esses 50 membros. Eu vou criar também um grupo no WhatsApp somente para os membros aqui do canal, para a gente interagir e atualizar vocês com as notícias do Vasco. Meus amigos, dito isso, já peço 1 milhão de perdões para vocês. Agora há pouco já passou, já é domingo, né? Bom dia para você, bom dia, né? Um ótimo domingo para vocês. Hoje à tardezinha, quase no início da noite, o nosso Vasco entra em campo aqui no Rio, São Januário, diante a equipe do Cruzeiro, tá? Eu peço perdão, não consegui me fazer presente nas últimas horas aí no sábado, né, 9, 10 da noite, que é o horário que eu costumo brotar aqui, ou 6, 7 da noite, você já sabe, né, ou é entre 5 e 7 da noite, ou é entre 10 e 11 e meia. Só que acontece, ó a minha mão aqui, ó, eu, né, Álvaro Silva trabalha, né, como cozinheiro, né, pra quem não sabe, acabei cortando meu dedo, eu tive alguns problemas aqui hoje, acabou que eu não consegui gravar mais cedo. E outra coisa, tá, o dia inteiro sem notícia nenhuma. Eu tenho pra mim que estão fazendo um silêncio em São Januário devido a dificuldade do Vasco dentro de campo. Tem um jogo muito importante amanhã, o Vasco bem desfalcado, né? Então acredito que esse silêncio, essa falta de notícia deve ser para não tumultuar e não colocar mais pressão nos bastidores do jogo de logo mais, tá, gente? Essa é a minha opinião. Fato é que eu vou falar com vocês aqui dessa partida, tá? Vamos falar aqui sobre Felipe Coutinho, vamos atualizar vocês, vamos falar sobre a 777, sobre Jorge Salgado, eu vou abrir aspas aqui, sobre a situação da perícia, empréstimo, né? Tudo isso, a gente vai falar isso aqui para vocês, e também sobre a rodada, tá, meus amigos? Então, acompanha aí, né? Pega aí essa vinhetinha que eu vou colocar diferenciada hoje aí e a gente já volta. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Estamos aqui agora, vamos aqui dar início. É o seguinte, galera, olha só. Edmundo, né, falou e tumultuou, né, como sempre, não perde a chance de ficar quieto. Ontem, lá no Mundo Ed, no canal dele, né, aqui no YouTube, começou a falar, porque o Coutinho fez exigências que não agradaram o Pedrinho e neném. Aí o companheiro dele lá falou, não, mas essas exigências eu toparia. O Edmundo, mas eu não topo. Só pra tumultuar, gente. O Edmundo falou isso só pra tumultuar. Por quê? Porque ele não falou quais são as exigências do Coutinho, ele não falou o que o Pedrinho falou, e o próprio Edmundo foi contraditório, porque ele falou que tem 10 dias, já com hoje já são 11 dias, indo para 12 dias, que o Edmundo não se encontra com o filho, com o Pedrinho. E como é que ele sabe das coisas? Então o Edmundo, como comentarista aqui no YouTube do Vasco, ele é um ótimo jogador.
ponto, sabe? O Edmundo de boca fechada é um poeta, porque ele tá conseguindo tumultuar os bastidores do Vasco em relação ao Felipe Coutinho. Parece até que o cara não quer que o Felipe Coutinho venha. O Edmundo já tá tumultuando a possibilidade do Luiz Roberto Levenciano, o Leven, né, se tornar o CEO da SAF do Vasco. A gente sabe que o nome dele é sim ventilado nos bastidores do Vasco para que o Leven seja o novo CEO da SAF do clube. O Edmundo tem rusguinha, não fala com o Leven, já estaria ali dando a opinião dele para atrapalhar o lado do Pedrinho, né? A gente sabe que uma das exigências do Coutinho seria a volta do Souza. Aí o Edmundo não fala com o Souza também, aí já falou no canal dele, eu não toparia. Tá só tumultuando, Edmundo, porra. Nem parece que você é Vasco, irmão. Galera, é o seguinte, eu vou colocar esse trechinho lá do canal do Mundo Ed pra vocês acompanharem, a gente já volta. Caso esse vídeo suma, é porque a gente tomou um direito autoral, a gente precisou tirar. Do contrário, acompanha que a gente já volta. As exigências feitas pelo Felipe Coutinho não agradaram o Pedrinho, pelo que eu soube, mas entre as partes está tudo resolvido. Ele precisa resolver com o West Ham, né, o time... Já falei, não, o Aston Villa. O Aston Villa. Aston Villa. Já liberou. Então, mas a gente viu isso no jornal. O próprio Felipe Coutinho, seus assessores lá, deram uma nota dizendo que não era verdade. Então, eu não sei, eu confesso que não encontro o Pedrinho há mais de 10 dias. Ontem foi o jogo, hoje, provavelmente, no retorno à cidade do Rio de Janeiro, eu acho que vai procurar aí o Felipe Coutinho e concretizar essa contratação, caso ele concorde com as exigências que foram feitas. Eu não sei nem quais foram, mas eu topo. Eu topo. Eu não topo. Eu sei que mas também não vou dizer aqui o que é. Vocês viram, né? Perdidinho, contraditório e outra coisa, né? Já que vai falar, dá nome aos bois, explica, conta. O Pedrinho falou isso. O Coutinho exigiu isso. Ponto. Não, aí joga a conversa, instiga a torcida do Vasco e depois pula no mato. Isso é feio. Aí, gente, ainda anteontem, o jornalista Matheus Gilbert, que eu tô de olho no Matheus Gilbert também, tá? Eu tô de olho em umas informações aí, enfim, a gente vai apurar, depois a gente vai falar sobre isso. O Matheus Gilbert ontem, né, publicou uma manchete, uma reportagem afirmando que de que o Pedrinho não estaria incomodado com as supostas exigências do Felipe Coutinho e muito pelo contrário, o Pedrinho já estaria se esforçando para cumprir essas exigências para o Vasco acertar com o cria da base. Então, olha o Edmundo dando com a cara na porta aí. O Matheus Gilbert, né, acabou tentando dar o furo de reportagem e errou. A gente vai descobrir, o tempo vai mostrar pra gente. Fato é que já virou uma bagunça, porque hoje, né, segue uma manchete na tela, ó, dirigentes do Vasco teriam se incomodado com as exigências de Felipe Coutinho pelo retorno de Alex Teixeira e Souza. Agora quem tá falando isso, gente, é a Aline Nastori, tá? Isso mesmo, o nome dela é diferente. Aline Nastori, do TNT Esportes, tá, gente? Isso mesmo. Então, a Aline Nastori tá afirmando aí, tá, de que os dirigentes do Vasco teriam se incomodado aí com o pedido do Coutinho, suposto pedido pro Teixeira e pro Souza voltar pro Vasco. Então tá virando uma novela, tá virando bagunça. Só me faltava essa agora, o Vasco perder o Felipe Coutinho, que se colocou dentro do Vasco, né, por conta de palhaçada de Edmundo, de fulano e de ciclano. Álvaro Silva, mas o Alex Teixeira não tem condição de ser titular do Vasco, concordo plenamente. Tem muita gente pagando de viúva do Alex Teixeira, porque na Série B ele foi fundamental. Quem vê falando, parece até que o Alex Teixeira foi artilheiro do Vasco em 2022, parece que o Alex Teixeira fez 20 gols na temporada, parece que o Alex Teixeira ali anotou só ele, sozinho, conseguiu 4, 5 vitórias pro Vasco nas costas, e não foi porra nenhuma disso. A única coisa que aconteceu, ele fez um golzinho aqui, outro acolá, e uma assistência ali lá, e só. Em 2023, ele fez um jogo bom contra o Botafogo lá em fevereiro, depois não fez mais nada, e tá até hoje sem clube. Então que marra é essa? Então assim,
É lógico, na minha opinião, eu prefiro 1000 vezes também o Alex Teixeira hoje no lugar do Rossi, no lugar do Ryan, no lugar até do próprio David. Mas para ser titular e resolver todos os problemas do Vasco, não. É uma aposta. Se a Alex Teixeira chega hoje no Vasco, seria um grande ponto de interrogação. Seria assim, ó, tipo assim, vai lá, treina com o grupo, dá o seu máximo. Se eu achar que você tem chance, você joga no titular. Senão vai ficar a vida inteira no banco. Parecido com isso, ele vai ter que suar a camisa assim como todo mundo. Não só ele, mas o próprio Souza. Agora, daí, já ir para um lado, para tumultuar, para atrapalhar, porque aí a gente toma conhecimento que o Botafogo, o John Textor, teria feito uma proposta pesada para o Coutinho, que não quis ouvir a proposta. A gente toma conhecimento que o Cruzeiro teria feito uma proposta milionária para o Coutinho. Aí surgiu a informação hoje que o Coutinho só vai ouvir a proposta do Botafogo caso não acerte com o Vasco. Olha a merda. O Alan já fechou com o Botafogo. Aí agora só me falta o Coutinho jogar no Botafogo também. Só tá me faltando isso. Tá? Só tá me faltando isso. Com essa incompetência, essa incapacidade também de contratar. Ô Pedrinho, pelo amor de Deus, o cara tá se colocando no Vasco, Pedrinho. Porra! Aonde é que você vai achar um jogador de 32 anos, de 2 Copas do Mundo, com uma carreira de renome internacional em toda a Europa, só jogou em clube gigante, pra jogar no Vasco chegando a custo zero com amor à camisa, que nem o Felipe Coutinho, em lugar nenhum, porra. Então, se não trouxer o Coutinho agora, não vai trazer mais ninguém. Não vai trazer mais ninguém. A grande verdade é essa. Então, o Pedrinho, faz a sua engenharia aí. Se mova nos bastidores, meu querido. Você não pode deixar o Coutinho escapar no meio das mãos, não. Porque a torcida do Vasco vai ficar pé da vida, hein? Se o Coutinho não vem pro Vasco, você não contrata mais ninguém, ou chega meia dúzia de pé de rato no meio do ano, a torcida do Vasco vai ficar pé da vida, hein? Vai ficar pé. Eu mesmo já tô ficando indignado já com essa história aqui já. Já tô ficando puto já com essa história, tá? Porque até o próprio Edmundo falou que o Coutinho já teria rescindido lá com o Aston Villa há 2 dias e até agora nada do acerto vir. Apesar que o Edmundo também é contraditório pra caramba, né? Mas é complicado, gente. É complicado, tá? Então, assim, não sei. Surgiu a notícia ainda na noite desse sábado de que o Pedrinho deve se reunir com o Felipe Coutinho ainda nesse final de semana. Ou seja, hoje, né? Domingo, né? Deve se reunir com o Coutinho hoje. Se não for hoje, é segunda ou terça. Enfim, vamos aguardar também. Aí eu tô vendo aí vagabundinho falando. Vagabundinho, tá? Vagabundo que trabalha na Jovem Pan, que tem a porra do canudo de jornalista e é vagabundo. Falando que o Felipe Coutinho só veio pro Brasil pra comprar o shopping Búzios. Mentira! Mentira! O Felipe Coutinho não veio pro Brasil só para comprar o shopping em Búzios. Ele veio para passar férias, veio pro casamento do amigo dele lá no Nordeste, tá? Veio para ver a família dele, veio para inaugurar o Instituto Felipe Coutinho e veio com o intuito de jogar com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. A questão do shopping aconteceu, beleza, bacana. Agora tem vagabundo, jornalista vagabundo que não sabe nada do Vasco, falando que o Coutinho não deve acertar com o Vasco, que ele só vem no Brasil aqui para comprar o shopping. Estão falando besteira, tá? Daqui a pouco eu vou falar desses jornalistazinhos com J minúsculo aí, da Flapress, da Jovem Pan. Eu vou falar, eu vou dar nome aos bois aqui, é o Pilhado, o Mauro César Pereira. Eu vou falar, calma, daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Gente, agora é o seguinte. Fiquei chateado com essa história do Coutinho. Agora, mudando de assunto, vamos falar aqui sobre Vasco e Cruzeiro a partida de hoje à noite e logo mais, né? São Januário, às 6h30 da tarde. Fato é, não teremos casa lotada e é com razão, tá? Esses pés de ratos aí não merecem a nossa moral, o nosso respeito, né? Não merecem aí o nosso suor nas arquibancadas, cantando e batendo palmo o jogo inteiro nesse samba de maluco pra esses caras aí que não estão jogando merda nenhuma. A grande verdade é essa. Outra informação que a gente tem é de que nesse domingão, logo mais, não haverá o Sambarreira, o Samba da Colina, não vai ter samba, tá? Por conta da fase do clube. Até que enfim, né? Tava demorando, né? Porque já não era pra estar tendo Sambarreira desde o ano passado, porque essa porra, o time só briga pra não cair e fica lá, colé, seu da... Porra, tá? Então é o mínimo, né? É o mínimo, né? É hora de botar os pezinhos no chão mesmo, tá certo? Não tem que ter samba mesmo, não. Gente, agora falando de campo e bola, tá? A gente toma conhecimento de que o treinador Álvaro Pacheco tá balançando no cargo, tá? Parece que a situação dele lá em São Paulo, em receber o vinho do Abel Ferreira, depois do Vasco perder mais uma, tomar uma chineladinha fora de casa, não pegou bem internamente. Por outro lado, um erro muito grande também do Vasco. Cadê a assessoria? Cadê o Felipe? Esse era o papel do Felipe. Cadê a assessoria de imprensa do Vasco? Ninguém falou pro Álvaro Pacheco, a torcida do Vasco tá mordida, a torcida do Vasco tá cansada de ser enganada e humilhada, tá? O Abel Ferreira vai te dar o vinho, beleza, mas não vai lá na sala de imprensa na frente de todas as câmeras não, encontra com ele num corredor ali, no estacionamento, marca depois para vocês jantarem lá mais tarde lá para se encontrarem, enfim, não, o cara tem que ir lá na coletiva, na sala do Palmeiras,
Depois de ter tomado uma porradinha pro Palmeiras e pegar vinhozinho rindo. É brincadeira, né? Esse português também tá viajando, né? E viajando mais ainda a assessoria de imprensa do Vasco e o Felipe, que tava lá, o Pedrinho tava lá e ninguém fez nada. Apesar também que não é de se duvidar, né? Porque o Pedrinho tava de lacração com a Leila Pereira antes do jogo, trocando camisa e não sei o que lá. Às vezes é o próprio Pedrinho mesmo falou, não, vai lá, não tem problema não. Não sei. Fato é, não pegou bem, tá? Outra situação. O treinador também tá mal, né? Porque assim, eu já falava aqui no canal. Quem me acompanha, quem me conhece sabe. Eu falava, ó, tá ruim com o Ramon Dias, ele é teimoso, ele dá umas inventadas aqui e ali, tá. Mas vai ser pior sem ele. Vocês estão vendo aí, 6-1 pro Mulambo, perdendo pro Palmeiras, jogo horrível, onde um menino da base do Palmeiras entrou e acabou com o jogo. É mole? O Estevam acabou com o jogo, né? Foi pro jogo e acabou com o jogo. Né? E o engraçado, a gente pega a molecada da base do Vasco, a molecada não resolve porra nenhuma pro Vasco, né? Aí a molecada da base do Palmeiras entra no profissional e resolve. O engraçado é que a nossa base ganha porrada de título, mas quando chega na hora do vamos ver, cadê? Então até isso tá difícil. Cadê o trabalho psicológico no Vasco também? Não tem mais, não tem. Tem um monte de psicólogo lá, mas o trabalho não funciona, vamos ser sinceros. Porque a gente vê o Léo entregando a paçoca toda hora, o Esforço entregando a paçoca, o Maicon, o jogador de renome, jogou muitos anos aí no São Paulo, no Galatasaray, um monte de lugar. Tremendo entregando a paçoca, então a gente vê que a parte psicológica do Vasco já foi de ralo faz tempo, tá? Voltando a falar do jogo, quem deve ser relacionado para essa partida é o garoto JP, pode ser que ganhe vaga no time, o Matheus Carvalho pode ser também que ganhe, o zagueiro Lincoln pode ser que fique de fora dessa lista, estranho, né? Porque o Roja já não vai poder jogar, então vão tirar o Lincoln, né? A não ser que o treinador vá voltar para o novo esquema comum, 4-3-3 ou 4-4-2, porque eu tô falando, tô cansado de falar já, a torcida do Vasco tá cansada de falar, por que todo mundo tem que ficar com essa porra de 4-3-3? Será que é o Pedrinho com o Felipe, com essa filosofia? Porque até quando o Felipe jogava aqui no Vasco não era 4-3-3, era 4-4-2. Era 4-5-1. Aí agora essa palhaçada de 4-3-3. Não sei, tá? Não, pra ser bem sincero, já tô de saco cheio também já com essas formações. É 3-5-2 e 4-3-3. O Vasco jogando nessa merda que a gente tá vendo dentro de campo aí. Com a ausência do Dimitri Payet, que tá no chinelinho aí, a gente supostamente ele teria um estiramento na coxa, só volta semana que vem. Já tem gente falando que ele tem proposta que ele vai embora. Tem vascaíno tumultuando também os batidores do Vasco. Eu acho isso muito errado, tá, torcedor? Eu acho isso muito errado, tá? A gente tem que aguardar, tá? É muita fofoquinha que acontece. O problema do Vasco também é o seguinte, é muita gente fofoqueira lá dentro e mentirosa. É por isso que fica esse tumulto aí, né? Todo mundo já xingando o Payet. Às vezes o cara não vai nem pra lugar nenhum. Já tem gente com raiva dele porque estão falando que ele vai embora. E se for embora também, ele que pega as malas e suma. Não fica enganando a gente também não, tá? Eu sou bem sincero. Outra coisa, galera. Quem deve ganhar chance, né, com a ausência do Payet é o Guilherme Estrela, tá, gente? Como eu já falei, o Álvaro Pacheco tá balançando no cargo, o nome do Ramon Dias começou a ser ventilado, a torcida do Vasco parece que tá arrependida, porque é engraçado, porque quando o Ramon Dias saiu, tinha uma porrada de gente aí reclamando, né, achando bonito, achando ótimo que ele saiu. Aí agora que o Vasco piorou, aí as enquetes aí é 70%, 80% a favor da volta do Ramon Dias. A minha galera também eu vou te contar, né? Aí eu tô vendo o passador de pano falar assim, mas o Ramon Dias pediu pro Praxedes ficar. O Ramon Dias pediu pro Zé Gabriel ficar. Gente, mas o Ramon Dias também pediu o Cuejá. O Cuejá chegou? Chegou? Não, eu quero saber, chegou? Não chegou, né? O Ramon Dias pediu também o Luciano Rodrigues, ou vocês acham que o Ramon Dias pegou, mapeou e falou, eu quero o David. Ele pediu o Luciano Rodrigues. Lá na pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Luciano Rodrigues não chegou. Tá? Então é muito fácil botar a culpa no treinador quando quem monta o time é a 777 de merda. Falando em montar o time, o Alexandre Matos foi muito fraco aqui no Vasco. Foi sim. Tá? Contratou muito jogadorzinho pai aí, ó, caro. Mas olha aí, né? Ele trabalhando com autonomia, coisa que ele não tinha aqui no Vasco. Lá no Cruzeiro. Levou o Cássio, melhor goleiro da história do Corinthians. Trouxe o menino lá de volta lá que estava na Juventus, o Caio Jorge, revelação do Santos, ótimo jogador. Tem já o cria deles lá, o Matheus Pereira, que está jogando bola. E agora à noite foi anunciado, né? Dudu do Palmeiras, o Dudu do Palmeiras, né? O Matos deu um chapéu no São Paulo aquela vez, levando o Dudu pro Palmeiras, né? E agora o Matos conseguiu tirar o Dudu do Palmeiras, ídolo no Palmeiras, absoluto, para levar ele pro Cruzeiro, né? Então olha a diferença, né? Olha a diferença quando você tem condições de montar o time. É só uma pena que tem muita gente acreditando que a 777 investiu e não investiu. Tá? O Maca, o senhor Maca, que estava lá no podcast Cruz Maltino, que eu até gosto da rapaziada do podcast Cruz Maltino, você mesmo, Maca,
que tem canal aqui no YouTube, tava pagando de querer ler as reportagens, de querer falar de direito, para de passar pano pra 777, tá? Esses caras são tudo vagabundos. Para de passar pano pra 777, senhor Maca. Você pode ir parando com isso. Seu Mário Coelho, senhor Dieguinho, senhor Zé Colmeia, senhor Flávio Dias, Fábio Azevedo. Parem de passar pano pra 777, hein? Quem se mistura com pouco, farelo come, hein? A casa vai cair, quem tiver debaixo do telhado vai rachar a cara junto, hein? Escutem o que eu tô falando, hein? Tem muito vascaíno aí de rabinho preso aí tentando passar pano pra 777, dizendo que é normal as inconsistências, que é só temerário, mas pode ser corrigido depois. Corrigido ao cacete. Vamos parar de passar pano pra essa empresa aí, tá? Agora mudando de assunto, já que eu já peguei o gancho, já que eu falei dessa empresa aí, né? É o seguinte, né? A perícia, né, gente, apontou aí situações no mínimo duvidosas, né? No mínimo duvidosas, situações do empréstimo que o Jorge Salgado fez dele, pessoa física, para o Vasco Associativo, depois o Vasco pagou a ele, uma inconsistência de mais de 300 mil reais aqui, uma inconsistência ali, conta bancária que não era para existir e existe, dados que não apareceram, e aí tem gente com medinho, ah não, mas não tem nada de errado, é normal mesmo, é normal. Viu, Maca? A 777 sendo processada no mundo inteiro aí, condenada por fraude nos Estados Unidos. E aqui no Vasco, ah não, eles investiram, botaram o dinheiro. Tomem vergonha na cara, tá? Ou então tira a camisa do Vasco. Porque essa piranhagem de grupo político tem que acabar, tá? Essa patifaria dentro do Vasco tem que acabar. Aí ficam usando a mídia social aqui para enganar o torcedor, para enganar a galera de bem. O que começa errado, termina errado. Tá? É por isso que tá dando tudo errado aqui no Vasco. Os jogadores, o time, tudo errado. Porque era para trazer um jogador de qualidade, trouxe um jogador meia bomba, gastou 40% do que era para ter gasto para trazer o outro que o treinador queria, que a torcida queria resolver o problema. Aí fica essa merda aí, o Vasco gastando dinheiro, o jogador não entrega merda nenhuma e a gente brigando para não cair de novo. O Fluminense acabou de perder aí, o Vasco já tá na 15ª colocação. Deus me livre guarde que aconteceu hoje mais à noite, a gente pode entrar na zona do rebaixamento. Eu quero ver alguém fica passando pano pra essa porra de 777. Agora, é o seguinte, antes de eu abrir aspas pro Salgado, eu quero dar um papo reto, aqui não é recado, não é papo reto, pra galerinha da Jovem Pan, tá? O senhor Pilhado, o senhor Mauro César Pereira da Flapress, tá? Vocês aí é o seguinte, vocês têm canudo, vocês são jornalistas, tá? Vocês falam todo dia ao vivo pra 50 mil, 100 mil, 200 mil aparelhos todo dia. E o senhor Mauro César, no mínimo clubista, toda vez que abre a boca para falar do Vasco, debocha, é irônico e quer diminuir o Vasco. O senhor não tem direito, senhor Mauro César, lava sua boca com sabão. O senhor não tem direito de falar dos assuntos do Vasco. Para começar, você é flamenguista assumido. Outra coisa, você só abre a boca para falar mal do Vasco, tá? E outra coisa, vocês falaram um montão de cagalhopança hoje no programinha de vocês que eu vi, tá? Eu assisti, me decepcionei muito com a Jovem Pan. Um jornalismo que era legal tá ficando feio, tá ficando paia, tá? Tá falando do que, Álvaro Silva? Sabe o que eu tô falando? Porque esses senhores aí que eu tô dizendo, o Mauro César falou assim, agora não se sabe quem mais vai pagar as contas no Vasco, porque o Vasco tirou a 777. Não sabemos se o Vasco vai ter como pagar os salários no mês que vem. Mas esse mesmo jornalistazinho com J minúsculo não falou que o mês passado o Pedrinho pagou o salário. Não falou que esse último mês agora o Pedrinho pagou antes do vencimento o salário. Isso o cara não fala. Isso ele não fala. Os caras, gente, estavam falando da Jovem Pan hoje que o Coutinho não deve vir, que o Vasco pode tomar até um chapéu do Botafogo ou do Cruzeiro. Os caras estão falando. Os caras estão falando que o Coutinho não vai querer jogar no Vasco porque o Vasco não tem time. Os caras estão falando... Porra, é brincadeira. Os caras não sabem nada de Vasco. Não sabem nada de Vasco. Aí o Mauro César falando, por que eles tiraram a... porque ele é flamenguista, né? Pra ele que é flamenguista, é muito bom a 777 no Vasco mesmo, é muito bom mesmo. Só que esses caras não sabem porra nenhuma do Vasco. Porque pra começar, ano passado, o Vasco arrecadou quase 600 milhões de reais. E no balanço de merda divulgado pela 777 pouco tempo atrás, só tava lá 364 milhões. Onde foi parar o restante do dinheiro? Aonde foi parar o restante do dinheiro?
Vocês não sabem de Vasco, então não falem de Vasco. A impressão que me deu, seu Mauro César Pereira, você aí o pilhado, sabe qual a impressão que me deu? Que vocês assim, falaram, ai, vamos olhar aqui no YouTube, o canal que mais tem seguidores do Vasco, o que o cara estiver falando a gente replica depois no programa. Porque parecia que eu tava vendo o Mário Coelho falando, parecia que eu tava vendo o Flávio Dias falando, parecia que eu tava vendo o Fábio Azevedo falando. Uma passação de pano do cacete pra 777, vocês jornalistas renomados, vocês não têm vergonha na cara não, cara? Por que vocês não pegam o exemplo do Thiago Leifert, que tá fazendo um puta de um trabalho lá no canal dele, lá no Thiago? O cara nem Vasco é, porra. O Thiago Leifert não ganha nada da torcida do Vasco. Tá nem aí pro Vasco. Ele faz um trabalho de jornalismo e tá de parabéns o Thiago Leifert. Por que vocês não fazem um trabalho igual do Thiago Leifert, que estuda, que aprofunda, que sabe de tudo? Vocês ficam aí passando pano como se a 777 fosse a salvadora da pátria do Vasco. Porque eu sou Mauro César Pereira, torcedores. Falou na Jovem Pan, porque a 777, se não fosse eles, o Vasco teria acabado. Esse é o discurso de mulambo, que aquele mulambo do Luiz Melo falava quando era CEO da SAF do Vasco. Esse é o discurso do vagabundo do Jorge Salgado quando vendeu a SAF do Vasco. Que o próprio Salgado falou que destruiu o Vasco para poder começar de novo. Então é lógico, para esses caras deve estar muito bom mesmo, porque passaram um programa todinho na porcaria da Jovem Pan hoje. Falando de Neymar, de Flamengo e Maracanã, é líder, e o Neymar e não sei o quê. E aí não perderam a chance para pisar no Vasco, né? Não perderam a chance, falaram várias vezes do 6-1. Ficaram dizendo que o problema do Vasco agora é o Pedrinho, torcedor. Então quer dizer, seu Mauro César Pereira, quer dizer, seu pilhado, que o problema do Vasco é o Pedrinho. Ah, tá. A 777 é a coitadinha na parada. Ah, entendi. O Coutinho veio pro Brasil para se bronzear e para comprar um shopping em Búzios também só. Ah, entendi, tá. O engraçado é que eles não falam que o Pedrinho tá mantendo o salário em dia. Vocês não falam que ele tá fazendo uma faxina no Vasco, acabando com a putaria dentro do clube. Tá? Lavem a boca antes de falar do Vasco. Vocês não sabem nada do Vasco. Tá? Vocês passam o dia inteiro falando 3, 4 horas de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. E agora quer vir querer falar de Vasco porque agora o assunto tá ganhando repercussão. O assunto da 777. Aí para não ficarem para trás, querem falar, mas falam errado. Então vocês não estão sendo jornalistas. Então vocês estão sendo torcedores com o microfone na mão. Porque eu sou um torcedor com o microfone na mão. Só que eu sei o que eu estou falando. Eu tenho conhecimento de causa. Tá? E algum dia eu vou tirar, Deus vai permitir, eu vou tirar meu diploma de jornalista. Tá? Se eu for trabalhar em algum lugar, se for para falar do mulambo, eu vou falar, mas eu vou falar a verdade. É a verdade. É para estudar e falar a verdade. Jornalista é isso, estuda, apura os fatos e reporta o que está acontecendo. Não é a sua opinião clubista não, senhor Mauro César Pereira e senhor pilhado da senhora Jovem Pan. Pronto, falei, fica aqui o meu desabafo e eu como torcedor tenho o direito sim de rebater as críticas que eles fizeram, tenho o direito sim de desabafar aqui porque eles estão falando do meu clube, então eles estão falando coisas infundadas, eles não sabem o que estão falando e eu tenho conhecimento de causa porque eu respiro o Vasco da Gama. Eu se eu estiver cozinhando, se eu estiver tomando banho, eu estou escutando podcast, eu estou escutando reportagem, eu estou lendo, eu estou todo o tempo todo me inteirando, conversando com um amigo aqui, com um amigo dali, com um conselheiro, com fulano, com ciclano, para saber as coisas do Vasco. Esses caras não sabem nada, tá? Pronto, falei, desculpa o desabafo. Agora é o seguinte, eu vou abrir aspas, tá? Pro vagabundo do ex-presidente do Vasco da Gama, tá? Eu vou abrir aspas aqui, tá? Para ele não, na verdade, da situação falando dele, né? Da perícia, tá? Eu vou abrir aspas para ele. Eu até falei errado, né? Na verdade, não é nem aspas pro Salgado, né? Eu vou até, na verdade, pedir perdão a vocês, que eu vou abrir aspas é pro perito, né? Pro perito, né? Que narrou aqui no seu diagnóstico, né? Da perícia realizada na documentação da Vasco SAF, é onde envolve, né? O senhor Jorge Salgado e a senhorita 777. Então vamos lá, gente. A reportagem é da última quinta-feira, dia 13 de junho. Foi divulgada às 10h30 da noite, tá? Pra ficar aqui o registro, pra gente não ter nenhum problema aqui com direito autoral, nem com processo com ninguém. Foi divulgado na Net Vasco, tá? Só para ficar o registro. Como segue a arte na tela. Vamos lá. Uma perícia preliminar de contabilidade verificou uma série de inconsistências nas contas da SAF do Vasco, como um empréstimo irregular a uma empresa que pertence a 777 Partners e pagamento ao ex-presidente Jorge Salgado com valor superior ao que foi divulgado nas demonstrações financeiras. Os peritos sugeriram, em conclusão, uma provável gestão temerária na empresa. O relatório da empresa, SWOT Global,
foi juntado nesta quinta-feira ao processo que corre em segredo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O GE teve acesso ao documento de 24 páginas. A perícia foi uma determinação do juiz Paulo Assed Stefan, na liminar que tirou os direitos societários da 777 Partners e entregou o controle da SAF ao clube associativo. Na primeira tentativa de acessar o escritório da SAF no dia 20 de maio, os peritos foram barrados e houve princípio de confusão no saguão do prédio comercial situado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A equipe, acompanhada de um oficial de justiça, retornou nos dias 23 e 24 e recolheu os documentos. As empresas, no entanto, teve apenas acesso parcial às contas da SAF. Alguns pedidos não foram atendidos, o que compromete o resultado da análise, de acordo com esse trecho. Há informações que podem ser qualificadas como conflitantes nos registros da SAF que precisam de mais esclarecimentos e documentação suporte. Desta maneira, para um trabalho pericial isento, íntegro e aprofundado, é necessário que a SWOT obtenha maior acesso ao acervo de documentos da SAF, bem como entrevistas com profissionais internos para melhor atendimento e esclarecimentos da rotina interna, para que assim a SWOT possa realizar o seu laudo pericial. Apesar disso, a conclusão da perícia é a seguinte: foi realizada a análise preliminar da documentação fornecida pela SAF, tendo sido verificada a existência de indícios de irregularidades ocorridas durante a gestão da 777, inconsistências e ou omissões de documentos bancários, ausência de contratos vinculados a operações financeiras, violação a ordens de credores em pagamentos realizados, transações intercompany comprometendo as operações da SAF. O GE fez contato com as assessorias da 777 Partners e da SAF do Vasco, mas ainda não houve retorno. A reportagem poderá ser atualizada a qualquer momento com as respectivas posições. Segue a matéria na tela, meus amigos. O relatório é assinado por 6 representantes da SWOT Global: Marcelo Guimarães, presidente; Wilton Júnior, vice-presidente de operações; Yasmin Bastos, contadora; Guilherme Mendes, engenheiro; e Maiara Martins, contadora; e Gabriel Tomás, engenheiro. Agora, outro tópico, meus amigos: contas bancárias da SAF. Os peritos afirmam que em reunião com a ex-CFO Kátia dos Santos, foram informados que a SAF do Vasco possuía apenas uma conta bancária. Mas a análise dos documentos verificou a existência de pelo menos mais uma. O pagamento do primeiro aporte da 777 Partners de 120 milhões foi feito entre duas contas pertencentes ao CNPJ da companhia, melhor dizendo. Face à evidência apresentada acima, há que se questionar acerca da movimentação bancária da conta origem dos depósitos mencionados acima. Haviam recebíveis em tal conta, ou seja, existiria dinheiro para receber nessa conta, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eram pagas despesas? Interrogação. Qual era a movimentação financeira de tal conta? Infelizmente, a análise da SWOT se mostra prejudicada devido à omissão da existência de tal conta, afirma a perícia, ou seja, falta de prova, inconsistência de dados. Por isso que não deixaram entrar. Por que será, né? Por que será? Eu falei para vocês, a primeira atitude quando o país vai entrar em guerra é a queima de documentos ali na sala dos diplomatas, né? Então, isso aí, né, supostamente pode ter sido uma queima de documentos, uma queima de arquivos para a justiça não descobrir a putaria que estão fazendo com o nosso clube. Vamos dar continuidade. Outro tópico: empréstimo à empresa da 777. A perícia solicitou os documentos de transferência envolvendo a Vasco SAF e as empresas da 777 Partners, as chamadas Intercompany. O clube forneceu um único contrato de empréstimo, pactuado em novembro de 2022, com a F3EA Holding LLC, no valor de 5 milhões de dólares, ou seja, aí na casa de 26 milhões. Logo depois da constituição da SAF, a 777
pegou 26.134.550 reais emprestados do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso mesmo, meus. Olha a patifaria aí. Esse empréstimo chegou a virar polêmica nos bastidores do Vasco, com discussões do Conselho Deliberativo. A transação foi lançada no balanço financeiro da companhia. De acordo com o contrato, a F3EA Holding deveria retomar o valor em 2 parcelas de 2,5 milhões de dólares. Mas a perícia verificou que o pagamento foi feito em 12 parcelas, depositadas entre o período de dezembro de 2022 e maio de 2023, não sendo verificado o correto acerto dos juros mensais. Olha como é sério, gente, de 1,2%. Muito menos das penalidades devidas em razão do atraso do pagamento. Juros demora 1% ao mês, ou seja, era para eles ter pago para o Vasco 1,2%, mais os juros aí de 1%, juros sobre juros ao mês, ou seja, era para ter sido 2,2%. Vamos colocar então 26 milhões, 10%, 2 milhões 600, 1%, 260 mil, 2%, 2,2% dá na base aí de 500 mil por mês, que era para eles terem pago para o Vasco de juros. E cadê? Pagaram? Não, não pagaram. Vamos dar continuidade aqui. Ou seja, uma empresa que teria a responsabilidade de investir na SAF, ao contrário disso, toma empréstimo no valor de 5 milhões de dólares com a mesma, sob a alegação de ganho financeiro, o qual se verificou que não ocorreu. Ou seja, a 777, gente, alegou que isso era lucro, sendo que o Vasco não teve lucro, porque o balanço eles divulgaram foi no negativo. Olha como é que tudo não bate com essa SAF de merda, com essa empresa lixo. Vamos aqui continuar. Deixa eu ver. 5 milhões de dólares com a mesma, sob a alegação de ganho financeiro, a qual verificou que não ocorreu. Vamos lá. Face o pagamento realizado de forma parcelada e não o pagamento dos respectivos juros, conclui o relatório. Vamos lá para outro tópico. Pagamento a Jorge Salgado. Presidente do CRVG na gestão anterior, a de Pedrinho Jorge Salgado, é um histórico credor do Vasco por ter emprestado dinheiro ao clube mais de uma vez. Antes da instituição da SAF, o clube devia aproximadamente 25 milhões de reais a ele, Jorge Salgado. A perícia verificou que em setembro de 2022 houve o pagamento no valor de 52.397 reais ao Jorge Salgado, mas a quantia lançada no balancete daquele mês foi de 4.740.000, ou seja, meus amigos, quase meio milhão. Não, quase 300 mil reais. A gente não sabe por quê. Se é um erro, se é um juros, se o dinheiro está em algum lugar. Estranho, né? Porque era para bater, ou era para estar especificado por que não bateu. Pois bem, o engraçado é que todo mundo lá, esses caras que cuidam da finança, tem faculdade, tem MBA, tem pós-graduação, tem até doutorado para fazer essas merdas aí. É por isso que eu falo que eu não acredito em erro nesses casos aí. Ainda mais tratando da 777, ainda mais tratando da Cátia dos Santos, se tratando do Lúcio Barbosa, que trabalhavam na KPMG, acostumados a lidar com muito número e a fazer balanço, me fazem essa cagada. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser bem sinceros, gente. A conta não tá batendo. Vamos lá. Sem a devida documentação vinculada a este valor, muito menos ao passivo ligado ao senhor Jorge Salgado e ao Vasco, a SWOT não pode tecer comentários sobre tal pagamento, muito menos quanto à vinculação dos mútuos. Apenas levantar tal inconsistência para fins de posterior verificação, haja vista a divergência de valores e a proximidade. Ou seja, gente, o que o perito está falando aqui é o seguinte: a gente não pode acusar, não pode tecer comentário. A gente só fala que isso é no mínimo duvidoso. É isso que eles estão querendo dizer com outras palavras, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui. Eu peço perdão a vocês que eu estou tentando Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu perdi o fio da meada. Deixa eu achar aqui para você. Ah, tá, vamos lá. O finalzinho aqui, ó. Proximidade e a proximidade do pagamento efetuado, tá? Não, perdão, gente. Deixa eu ler de novo para vocês esse último parágrafo, vai.
se a devida documentação vinculada a este, sem a devida documentação vinculada a este valor, muito menos ao passivo ligado ao senhor Jorge Salgado e ao Vasco, a SWOT não pode tecer comentários sobre tal pagamento, muito menos quanto à vinculação dos mútuos. Apenas levantar tal inconsistência para fins de posterior verificação, haja vista a divergência de valores e a proximidade do pagamento efetuado ao Jorge Salgado e a assinatura do contrato de investimento, diz um trecho do relatório. Jorge Salgado foi procurado pela reportagem para comentar o assunto, mas ainda não respondeu. Engraçado, né? Que na hora dele querer responder o Thiago Life, achando que estava abafando, ele veio aqui na internet rapidinho. Mas agora, depois aí que o perito deu na emenda, né? A perícia está mostrando para todo mundo por A mais B que tem muita coisa errada, né? Aí ele não quer, aí demorou a responder. Eu tô vendo muito canal de Vasco aí, seu Maca de novo, tá? Canal de Vasco aí, falando, ai, mas não é crime, só é antiético, mas não é ilegal. Pode emprestar sim, não tem problema. É verdade, é verdade. O Vasco virou um banco e a torcida não tá sabendo. O Vasco tá com muito dinheiro. Pra quem não sabe, embaixo do campo, sabe, gente, tem um túnel ali que tá cheio de ouro. É brincadeira, tá? Tá cheio de ouro ali, viu, gente? Tá? O Vasco só não gasta porque não quer mesmo, entendeu? O Vasco só tem esse time ruim que a gente tem hoje aí, é pelo desafio. É só pra irritar a torcida, sabe? É birrinha do Joshua e até do Pedrinho agora. Sabe, gente? É brincadeira, tá? Porque quem vê esses vagabundos falando isso, pensa que o Vasco tem muito dinheiro mesmo para poder ficar emprestando. Ah, mas eles pagaram. Dane-se se pagaram, foda-se se pagaram. O Vasco não é banco, gente. O Vasco vendendo almoço para comprar janta, a gente não tem condição de contratar jogador, trazendo jogador pé de rato aí por empréstimo, com obrigação de compra, se bater meta. Trazendo jogador em fim de contrato. Um monte de jogador dizendo não pro Vasco. O Vasco com a dívida na casa de 800 milhões de reais. Ah, não, mas aí para emprestar para 777 pode. Aí pode. Aí pode emprestar 26 milhões para 777. 5 milhões de dólares. Aí pode, aí não tem problema. Né? Aí não tem problema. Para emprestar para Molly Wander, pode. Aí não tem problema. O que a turminha da Flapress não conta pra vocês, esses vascaínos igual Maca, eu vou falar o nome do camarada aqui sim, porque o cara tá passando pano e eu não aceito isso. O que eles não falam pra vocês, tá? O que eles não falam pra vocês é que o Vasco não foi vendido pra isso. Pra ficar emprestando dinheiro pra empresa que era pra estar colocando, ao invés de tirar. E ainda tirou com a desculpinha dizendo que era lucro. Que lucro do quê? Para você isso, Mauro César Pereira, seu pilhado, que estão falando, ai, porque agora não vão ter como pagar salário, não se sabe se o Vasco vai ficar com as portas abertas. Vocês têm que estudar um pouco mais de Vasco, porque a 777 estava gerindo o Vasco, igualzinho o Pedrinho está fazendo agora. Igualzinho o Pedrinho está fazendo agora, com os próprios ativos do clube. Com os recebíveis. Venda de jogador, bilheteria, cota de televisão, direito de imagem, patrocínio. Parceria pontual, que nem a gente viu agora contra o Palmeiras, a Jolie, que deu pro Vasco 350 mil reais para estampar a marca dela apenas por uma partida. Isso a Flapress não fala, torcedor. A 777 não fez nada de outro mundo no Vasco, não fizeram investimento no CT Moacir Barbosa, não fizeram. Só botaram umas latas de tinta de São Januário, gente, e plantaram uma graminha de inverno. Mais nada. Até os caras da Força Jovem cobraram lá, nem a lâmpada da arquibancada, os caras trocaram. O Lúcio Barbosa ficou com a cara igual um tomate. Quando o torcedor da Força Jovem falou, porra, nem a luz da arquibancada vocês trocaram, pô. Lúcio Barbosa ficou com a cara igual um tomate. Esses caras não investiram no Vasco. Eles não contaram isso pra vocês, né, torcedores? Isso aí que esses vagabundos não falam. Flávio Dias, Fábio Azevedo, Mário Coelho. O Pedrinho tá levando o Vasco do jeito que a 777 levava, com os recebíveis do Vasco. A diferença é que o Pedrinho supostamente não tá tirando dinheiro daqui para emprestar para ninguém. Sabe? A gente tomou conhecimento que no dia que o perito chegou lá na sede da Vasco Safra, teve até celular voando pela janela, segundo falou o Euriquinho.
Teve até funcionário da SAF jogando telefone pela janela. Por que será? Será que tava com medo de alguém achar algum nudes? Eu tenho certeza que não era isso. Porque nudes não dá cadeia. Né? Então vocês sabem o que pode ser, né? Supostamente, né? Então já passou da hora de acabar com essa piranhagem dentro do Vasco, gente. Já passou da hora. Já passou da hora. Outra situação aqui, saiu hoje à noite, né? Ontem à noite, sábado aí, quase domingo, hein? Segue a manchete na tela. 777 Partners teria, olha aí, gente, olha aí, hein? Recebido proposta de 600 milhões de reais para vender sua parte nas ações da Vasco SAF. Tomara que tenha recebido mesmo, pô. Agora, será que ela vai vender para uma outra empresa subsidiária dela? Ou para algum amiguinho do Josh Wander do tempo de escola? Ou para um primo, talvez um sobrinho ali do Steve Pasco? Será? Não sei, não tô acusando não, tá? É só uma pergunta como torcedor. Será que a 777 vai largar o osso mesmo? E vai entregar por 600 milhas de verdade? Ou supostamente vai colocar uma empresa fantasia de laranja aqui, fazendo de conta que comprou a parte da 777, mas não comprou nada? Não sei, vamos aguardar. Só sei que essa notícia aí quem trouxe foi a Super Rádio Tupi, tá, gente? A informação, os créditos, tá? Fica aí pra Super Rádio Tupi. Então, assim, muito se fala em cadeia, né? Para esses pilantras que estão acabando com o Vasco. Só que eu tenho que deixar uma coisa clara para vocês aqui, torcedores. Tem muita gente batendo no Pedrinho para ele abrir o contrato. E eu sou um deles que eu quero que ele abra. Mas eu já falei para vocês aqui também que se for para abrir na hora certa e já dar um strike de uma vez por todas na 777, que seja. Agora, se não for, aí o Pedrinho supostamente estaria com o rabo preso ou com medinho de alguém da chapa dele. Da sempre Vasco, dos amarelinhos. Da chapa do Edmundo, do Júlio Brandt. Vocês já sabem, né? Por isso que o Edmundo, talvez, por isso que o Edmundo se mete tanto, né? Vai saber. Acho que o sonho do Edmundo é ser o presidente do Vasco, só que ele não tem carisma pra isso, aí fica se metendo no trabalho do Pedrinho. Enfim. Uma coisa que eu tenho que deixar claro pra vocês aqui, gente, o Pedrinho tá sofrendo ameaça de impeachment, tá? O Júlio Brandt já levantou essa bolinha aí, aquele Zé Ruelo, boca de frango do Zé Colmeia, fez uma postagem há poucos dias atrás na sua rede social, tá? Eu falei isso pra vocês há alguns dias também. As informações de bastidor que a gente está tendo aqui é o seguinte: a chapa que ajudou a eleger o Pedrinho, a Sempre Vasco, vocês sabem, né? Tem muita gente ali que tá, ó, tá podre, né? Já passou da hora, tá podre, é igual presunto, né? Tá podre. Tá com o rabo preso, vocês sabem, né? Tem muita gente da Sempre, vocês sabem, os amarelinhos ali, né? Pois bem, a turma do Salgado com os amarelinhos achavam que o Pedrinho ia ser só um bonecão do posto, um fantoche, sabe? Ah, um cara chega ali, chora, fala que ama o Vasco e não sei o quê, e vai deixar a 777 correndo solto, que nem tava já na época do Salgado. Até eu achei que seria isso, até pedi desculpa depois pro Pedrinho aqui no canal, porque ele tá surpreendendo todo mundo. Inclusive tá surpreendendo tanto que até o próprio Jorge Salgado tá, ó, morrendo de medo. E agora tá blefando, né? Falando pro Pedrinho abrir o contrato. Por que o Salgado tá falando isso? Porque se o Pedrinho abrir o contrato agora, essa galera todinha que eu falei pra vocês que supostamente deve estar com o rabo preso, com medinho, tudo pode, né? Vão fazer a movimentação nos bastidores do Vasco, vão recolher as assinaturas dos conselheiros para pedir o impeachment do Pedrinho. E o problema disso tudo que pode acontecer antes da metade do mandato, pode acontecer, segundo o estatuto vigente do Vasco da Gama, pode acontecer outra eleição. E essa eleição será online ou híbrida. E a gente sabe, né, que eleição online ou híbrida no Vasco é novelinha, né? É novela, né? E aí eles vão colocar quem eles quiserem lá dentro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o bastidor, o jogo de xadrez que o Pedrinho está passando agora na política do Vasco? Tá mexendo no bolso de muita gente, tá? Tá tentando fazer a faxina no Vasco. Só que o problema é que tem gente que tá do lado dele, na chapa do lado dele, que tá trabalhando contra ele, para que esse contrato não venha a público. Porque se o contrato vier a público, muita gente aí vai ser expulsa do quadro de sócio do Vasco. Alguns podem até serem investigados pela polícia com instauração de inquérito, tá? E eles não vão deixar. Por isso que o Salgado agora tá bancando valente. Abre o contrato, abre o contrato. É um blefe, é um jogo de pôquer. Porque se aí o Pedrinho abrir o contrato,
turminha lá da Sempre Vasco que colocou o Pedrinho no Vasco, a verdade é essa, né? Vão fazer o impeachment para tirar ele. Agora, Pedrinho, você não entrou aí para cumprir 3 anos e ficar aí sendo bucha de canhão desses vagabundos. Você entrou aí para limpar o Vasco, para fazer uma faxina. Então é melhor você ter um mandato de 1 ano e ser lembrado pelo resto da vida que nesse 1 ano você limpou o Vasco, você fez história no clube, mesmo que você saia depois da gestão, do que ficar 3 anos aí sendo omisso. Tá? Sendo omisso. Não pode, Pedrinho, não pode. Vai para dentro desses caras. Lembra de quando você jogava bola? No ataque? Dominava a bola? Você dominava a bola, baixava a cabeça e jogava pro goleiro de volta? Não. Você jogando bola, Pedrinho, você pegava a bola de frente, tirava os caras para dançar. Fazia golaço, assistência, driblava um, driblava outro, deixava o companheiro na cara do gol. Edmundo que eu diga. Romário. Você vai fazer diferente agora como presidente do Vasco, Pedrinho? Você deixou a Globo para isso, cara. Você se emociona toda vez que fala do Vasco, toda vez que você lembra do seu pai, São Januário, do ginásio, de tudo. Pô, Deus quiser, você vai conseguir alavancar essa reforma do nosso estádio aí, senão vai ficar gravado para sempre na história do clube, como presidente que chegou e acabou de dar o pontapé final para o estádio realmente sair do papel. Você vai deixar esses caras te encurralarem, Pedrinho? Você vai deixar esses caras aí te calarem, te amordaçarem? Você tem que entender, Pedrinho, que a torcida do Vasco está com você. Se for preciso, pelo menos eu aqui, tá? Não vou falar por todo mundo, mas se for preciso, na minha opinião, baixar 2 milhões de vascaínos naquela porra lá de São Januário e botar tudo abaixo, a gente abaixa lá, pô. A torcida do Vasco brota lá naquela porra. Eu já falei isso aqui no YouTube uma vez, ó, há uns 3 anos atrás, lá no canal do Carvas, do Dr. Carvas. Pra quem não conhece, tem um canal aqui no YouTube também. Falei, Carvas, mandei lá no chat ao vivo, na live dele, falei, doutor Carvas, e se a torcida do Vasco fizesse um protesto, saindo lá do alto da Boa Vista, indo até Copacabana, parando a porra toda, como se fosse campeão brasileiro, como se fosse campeão do mundo, com 1 milhão de torcedores nas ruas do Rio de Janeiro. Torcedor do Brasil inteiro, do Vasco. O que falta é isso. É a torcida do Vasco fazer isso, pro Pedrinho se sentir abraçado. Porque se for o caso, a torcida entra naquela porra daquele São Januário, desculpa o modo de falar, e toma de assalto. Pega tudo quanto é documentação, pega tudo quanto é estatuto, taca fogo naquela merda do estatuto, documentação de tudo, e faz uma reforma no Vasco. Tira aqueles vagabundos de lá, aqueles conselheiros safados, não são todos, mas a gente sabe que tem muito safado lá dentro, muito benemérito vagabundo também lá dentro. E começa do zero, Pedrinho. Então não tenha medo. Não tenha medo. Eu já falei pra vocês aqui, né, torcedores? Tem gente grande da mídia junto com o Pedrinho nessa parada. Tem gente grande do judiciário junto com o Pedrinho nessa parada. E o gigante da colina, que é o torcedor do Vasco, tá com você, Pedrinho. Não se acovarda. Vai pra dentro desses caras. Pau no gato. Pronto, falei. Galera, agora olha só. Vamos para encerrar nossa mini live da madruga, Corujão do Álvaro Silva aqui, né? É o seguinte. Tivemos nesse sábado 2 jogos da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino venceu o Juventude pelo placar de 2-1 lá no Nabia de Chedi, né? No interior paulista, em Bragança Paulista, melhor dizendo. E o Fluminense, hein? Caraca, gente. O Fluminense tomou-lhe uma porradinha no Maracanã hoje pro Atlético Goianiense. Estava ganhando, empatou e tomou a virada. Com direito a bate-boca, empurra, até o meu xará lá, Álvaro, lá o cara que trabalha no Atlético Goianiense, assessor de imprensa, quase foi às vias de fato com Felipe Melo, o pau torou no Maracanã, a torcida fez faixa de time sem vergonha, cantou time sem vergonha. Enfim, fato é que esse resultado não foi bom pro Vasco, porque o Vasco caiu uma posição porque o Atlético Goianiense começou a respirar. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema, torcedor. Por isso que o Vasco amanhã entra em campo muito pressionado. E é por isso que ontem, no último sábado, quase não tivemos notícia. A diretoria do clube está blindando para evitar problema amanhã em São Januário. Escutem o que eu estou falando, torcedor. Olha só, para a gente estar encerrando aqui o nosso conteúdo, tá? Teremos hoje, nesse domingão, Vitória e Internacional, 4 da tarde. Corinthians e São Paulo, clássico do futebol paulista, o Choque Rei, 4 da tarde. Atlético Paranaense e Urubu da Gávea, também às 4. Grêmio e Botafogo, 6h30. Vasco e Cruzeiro, 6h30. Cuiabá e Fortaleza, 6h30. Criciúma e Bahia, às 6h30. E encerrando a rodada na segunda-feira, às
às 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, essas são as partidas, como eu já mencionei para vocês, o nosso Vasco com a vitória do Atlético Goianiense, ou derrota do Fluminense, é melhor falar derrota do Fluminense, é mais gostoso, né? Infelizmente, acabou descendo uma posição, mas a culpa não é do Atlético Goianiense, não. A culpa é do Vasco. A culpa é dos jogadores fracos, covardes. Falando de jogadores fracos, né? A gente tomou conhecimento que o Rojas, gente, que quase nunca joga e quando joga não é isso tudo, ganha 600 mil por mês. Complicado, né? É complicado. Bom, gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. Ainda hoje, nesse domingão, eu broto para trazer mais notícias para vocês. Me desculpa pelo horário de ontem e de anteontem, hoje aqui brotando de madrugada para vocês. Um ótimo dia para quem me assistiu, para quem está me assistindo, um ótimo domingão para você que vai passar com a família, com a esposa, com a namorada, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com o papai, aquele almoço, aquele churrasco. Você que vai estar trabalhando, porque alguém tem, enquanto alguns relaxam, alguém tem que trabalhar para manter a máquina Planeta Terra funcionando, né? Então, ótimo domingo para todos nós, que Deus possa nos abençoar dentro e fora de campo, tá bom, gente? E mais tarde a gente brota para deixar vocês bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, e ó, cadeia nos vagabundos, Vasco!